Yes. Share. Legal. Todo mundo me ouvindo bem, só dando um positivo aqui, todo mundo vendo a tela direitinho. Ok. Então vamos começar o nosso embarque aqui. Todo mundo sabe o que veio fazer aqui, o que nós vamos fazer? Então eu vou apresentar para a gente alinhar de cara aqui. Olha, nós vamos fazer uma degustação que era antigamente eu fazia uma panorâmica geral do programa, dizendo o que era, qual era o conteúdo, qual era a significância de cada etapa daquilo, qual era o objetivo, qual era o resultado que a gente esperava. Muito bem, esse modelo funcionou bem até chegar até um ano atrás, quando eu comecei a trabalhar mais dentro do mundo online, na internet. E aí eu mudei um pouquinho a estratégia. Começamos a fazer agora uma degustação, que antes o que eu chamava de degustação, hoje eu dou praticamente como é o primeiro encontro. Não é completo, mas é mais ou menos o seguinte: em torno de 60% do primeiro encontro é o que vocês vão receber aqui. Portanto, vai dar para vocês entenderem exatamente quais são os conceitos que a gente trabalha, qual é o jeito que a gente trabalha, e depois a gente discute quais são os resultados que a gente espera com esse tipo de trabalho, qual o objetivo que vocês querem alcançar, se vocês já têm as metas definidas e como é que esse processo pode ou não ajudar vocês. Se puder ajudar, fizer sentido, nós evoluímos. Se não fizer sentido, a gente já para por aqui, ficamos bons amigos, pelo menos vocês conheceram alguma coisa de vendas neurais. Tá bom? Legal. Então vamos avançar agora. O programa Vendas Neurais, ele está no conteúdo desse livro aqui, que é a Venda Nossa de Cada Dia. Eu tenho até um dos últimos 3 exemplares que sobraram, agora ele só está em versão digital. Indico mais o Hotmart, porque lidar com a Amazon, né, é um inferno. Não é todo mundo que consegue comprar lá na Amazon, mas no Hotmart, se alguém se interessar, encontra com mais facilidade. Então vamos lá, no nosso para frente. Meu nome é Marcelo Coutinho, me conhecem muito mais como Coutinho, sou mais conhecido como Coutinho. Sou especialista em vendas. A rigor, eu sou mais especialista em desenvolvimento humano dentro do mundo corporativo. Trabalho com vendas, liderança, junto com um parceiro, o Moroni, no qual eu até conheci a Tati, onde a gente conheceu. A Tati tinha mais gente lá, eu me lembro de bastante gente da Dental Plus. Tá? Minha formação acadêmica é engenharia mecânica, mas eu nunca trabalhei como engenheiro na vida, sempre trabalhei como vendedor. Vamos lá, Caempa, fazendo o nosso acordos de conveniência. Então, primeiro lugar, evitar o uso do celular, porque a gente vai estar disputando atenção com eles aqui. Vou pedir para que vocês participem bastante, a gente vai conversar muito mais do que simplesmente uma palestra, realmente é uma interação que a gente vai ter, uma dinâmica. E o grande desafio, não sei se para vocês, mas para a minha geração, para as pessoas quando eu trabalho da minha geração, o maior desafio é desaprender para poder aprender. Vocês, essa geração que vocês estão aí na faixa até 30, 40 anos, é muito fácil de aprender coisas novas. A minha geração, que passou já dos 50, já tem mais dificuldade. A gente tem que desaprender primeiro para poder aprender outras coisas novas. Então, basicamente, o pedido para vocês é: saiam fora da caixa, saiam fora do convencional. Vamos olhar o dia a dia sobre outro aspecto. Legal? Vamos lá. Prosseguindo aqui. eh, Vou trazer aqui para vocês alguns depoimentos das pessoas que já participaram. O programa Vendas Neurais fez esse ano 20, vai fazer esse ano, no mês que vem, 25 anos de existência. Ele começou com 4 horinhas e hoje tem quase 24 horas. Mudou um bocado de conteúdo. É aqui alguns depoimentos para vocês se familiarizarem aqui com as pessoas que já participaram. Claro, a evolução do método de vendas do Coutinho. Pegou uma pessoa bem crua de venda mesmo, no início, chegando em São Paulo, atendendo um cliente importante, sem preparação nenhuma. Eu sou uma pessoa ansiosa e isso atropelava o cliente e muitas vezes a gente quer impor a solução sem que realmente o cliente perceba que aquilo é uma necessidade dele. A gente tem que falar de todas as coisas para o cliente que já, olha, já resolvo todos os seus problemas. E não
de verdade estava precisando e se eu de verdade conseguiria resolver. Quando eu vim para o Brasil na pandemia, eu estava desempregado e eu estava trabalhando numa marca. Só que eu não era um cara que eu tenho boa comunicação, sempre fui mais para frente, mas não tinha técnica. Minha filha estava na escola, creche, né? Escola, tinha um mesmo, não? Foi a preocupação que eu tive muito grande. Rapaz, como é que eu vou fazer? Minha filha vai crescer e eu não tinha pessoas para a escola. A metodologia aplicada para mim foi fundamental, porque, de fato, antes eu entendia que vender era montar uma promoção, uma propaganda, a publicidade, e, de fato, ele veio para trazer uma mudança de comportamento. Ele conseguiu mostrar algo que não era tudo perfeito, de entender o outro, entender a necessidade do outro. Se aprofundar mais no mercado, você começa a dar próximos passos. A partir do momento que eu consegui trazer para a consciência que o que eu fazia era técnica, o que eu fazia tinha uma metodologia, foi quando eu comecei a falar, não, eu posso mais. Então, eu aprendi a entender a necessidade do cliente e esse desenvolvimento que eu tive no curso, eu apliquei isso durante todo o meu trabalho. Não é aquela venda simplesmente enturmecer, não é aquela venda em simplesmente persuadir, mas é a venda para poder entender o que eu preciso de verdade, oferecer para ele, não precisa. Porque quando eu entrei na minha própria indústria, eu já tinha esse conhecimento das redes neurais. E ela me ajudou a cada vez mais compreender quais são essas dificuldades do cliente e realmente oferecer uma solução para eles. E o Coutinho me deu todas as ferramentas de vendas. Graças a Deus, evoluí bastante. Mudei de empresas e lembro de cada ensinamento dele, de criar empatia, tornar objeções. Hoje, todas as minhas vendas que eu faço dentro do mercado imobiliário é justamente baseada e calcada nas aulas que eu tive com ele. E foi algo que mudou assim. Quando eu entrei, falei, meu Deus, era isso que eu precisava. A minha vida mudou da água para o vinho. Muito forte, muito curso meu, mas esse aí é fantástico. É uma grande oportunidade de você melhorar cada vez mais o seu atendimento, as suas vendas, trazer soluções mesmo para aquilo, né, que ele está precisando. Sem a venda, esse país não existe. Né? E a gente precisa de pessoas que nem o Marcelo, não esses gurus de vendas que tem por aí, que usa meia dúzia de literatura e blá, blá, blá. Não, com técnica efetiva, com informação efetiva, com estudo. Para quem presta atenção, para quem vai de conta, forma como ele fala, os resultados são excelentes. Com vendas neurais, tudo que eu já fiz, todos os cursos que eu já fiz, ele realmente funciona indiscutivelmente. É o melhor que eu fiz até hoje. Recomendo. E eu falo que grande parte desse sucesso inicial da Leva, em encurtar o tempo, e até da nossa sobrevivência no início, foi por aprender a vender. Onde ele estiver por aí nas redes sociais, procurem por ele, vale muito a pena. Esse método, ele faz com que você consiga ter uma venda do começo, meio e fim. E eu realmente não me acho uma vendedora, eu me acho uma solucionadora de problemas. Todo treinamento, discute com outra pessoa, coloque esse conhecimento em prática, é a oportunidade das pessoas conhecerem o programa Vendas Neurais. Beleza, gente. Estão me ouvindo bem? Vou sem o microfone, vou sem o áudio agora, beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Podem positivo aí? Né? Ok, vamos para frente então. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês, e vocês já podem começar a se preparar para abrir os microfones, é: existe relacionamento entre empresas? Sim. Sim? Me conta uma empresa que você se relaciona, me conta como é que ela é: alta, magra, baixa, gorda, morena, loira. Então, gente, não existe relacionamento em empresa. Esse é o primeiro grande mito que a gente vai quebrar aqui. Existe relacionamento entre pessoas. E essas pessoas representam as empresas. E a percepção que nós temos da empresa é a percepção que nós temos da pessoa com quem nós estamos falando. Se você tem uma operadora de celular, liga para fazer alguma reclamação e você é mal atendido, você vai falar mal da Mariazinha que te atendeu ou falar mal da empresa? Da empresa. A empresa. Mas, no entanto,
por uma pessoa, é a Mariazinha que estava representando aquela empresa naquele momento. E você vai falar, ou até o contrário, você liga para uma determinada empresa e é muito bem atendido por uma pessoa, e você vai falar bem da pessoa ou da empresa? Você vai falar também bem da empresa. O raciocínio vale para os dois lados. Portanto, não existe relacionamento entre empresas, existe relacionamento entre pessoas. E esta percepção que a gente tem da pessoa com quem nós estamos em relacionamento é a imagem que a gente carrega da empresa. Por isso, a importância depois de uma coisa que a gente chama de cultura organizacional. E é o objetivo aqui. Um dos objetivos que a gente faz aqui é o vendas neurais não é só para a área de vendedores. Ah, Vender é tarefa do departamento comercial, mas é responsabilidade de todos os funcionários que estão dentro da empresa. Todos os colaboradores têm que vender na empresa o tempo todo, porque tem que se criar uma mentalidade comercial coletiva. Um cliente, quando liga para o departamento de cobrança porque ele está em atraso, ele tem que ser tratado da mesma maneira que o vendedor o fazia quando estava para conquistá-lo. O tratamento tem que ser igual. Exatamente isso aqui a gente chama de mentalidade comercial coletiva. Avançando um pouco mais, estão lá aqui. Então, vocês concordam que, antes de tudo, vender é uma interação humana? Tá certo isso ou não? São duas pessoas que vão se relacionar? Beleza. Então, são duas pessoas que vão se relacionar. Olha só essas duas frases. Uma que eu tirei de um livro que eu estava lendo aqui, que às vezes a pessoa até depois dá o crédito. Eu leio muito livro, leio muita coisa, e eu nunca lembro do nome do livro nem do autor. Eu preciso começar a dar esses créditos. Mas você não constrói uma empresa, você constrói um time e esse time constrói a empresa. Essa é a importância da liderança. E outra aqui, eu achei muito bacana, Wesley D'Amico, que é o fundador de uma operadora aqui de saúde há muitos anos atrás, chamada D'Amico, que é o sucesso de uma empresa depende do sorriso no rosto do funcionário e do brilho do olhar do cliente ao receber esse sorriso. Avançando, nós vamos falar aqui agora do programa Vendas Neurais, que é o método do vendedor de alto ticket, que é high ticket seller, né? Ou seja, toda vez que você está vendendo alguma coisa de alto valor agregado e que exige uma interação humana cara a cara, é o programa que vocês devem acatar. Para a gente começar a falar de vendas neurais, nós vamos ter que falar primeiro de fundamentos neurais. Vamos começar o nosso jogo aqui. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho do universo. E vamos, já, calma, relaxa, que eu vou explicar qual é o sentido disso tudo. Quando a gente fala no universo, olha só, o pressuposto científico, estou falando que tudo leva a crer que o universo tem 13,8 bilhões de anos aqui. Qualquer coisa como 14 bilhões de anos. Vamos falar em números mais redondos, porque a ideia aqui é dar uma noção do que é. 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos atrás deve ter surgido o universo. 7 bilhões de anos atrás, provavelmente deve ter surgido a Via Láctea. Em torno de 4 bilhões de anos atrás, surgiu o nosso sistema solar, dentre os quais essa navezinha chamada Terra, que a gente habita e fica viajando aí pelo espaço sideral. Nessa bolinha daí que está viajando, surgiu a vida, provavelmente, qualquer coisa em torno de 1,7 bilhões de anos atrás. Essa vida surgiu e surgiu na água. Provavelmente, em torno de 1,3 bilhões de anos atrás, essa vida que surgiu na água fez um movimento em direção à Terra e começou a jornada evolutiva que provavelmente deve ter acabado em nós aqui, tá? Bom, vamos lá. Para que essa criaturinha fizesse um movimento migratório da água para a Terra, ela precisava de um cérebro que coordenasse esses movimentos, que sincronizasse esses movimentos, né? Senão o movimento ficaria desincronizado. Assim surgiu o primeiro cérebro, sistema cerebral do que a gente chama hoje, conhecido como cérebro trino. O que é esse cérebro trino? Vamos lá. Primeiro, no posição é esse cérebrozinho que controlava os movimentos. Cientificamente, ele é conhecido como cérebro-tronco, vulgarmente conhecido como reptiliano. Por que reptiliano? Evidentemente, porque é um réptil que sai da água e vai para a terra.
tipo o jacaré, por exemplo, é um réptil. Então, esse cérebro é conhecido como reptiliano. Legal. Quais são as características desse cérebro? Ele veio para controlar os movimentos. But ele tem uma informaçãozinha básica, uma instruçãozinha lá no DNA dele, no setup da BIOS dele, para quem trabalha com informática, saca? No setup da BIOS dele tem duas informações, duas missões muito importantes. Primeira, sobrevivência. Segundo, perpetuação da espécie. Nós, seres humanos, temos uma terceira. Quando eu falo sobrevivência e perpetuação da espécie, isso serve para qualquer ser vivo que tenha que aí. Uma mosca, um inseto, um réptil, ou um orangotango, sei lá, um mamífero, ou até uma planta. Uma planta também tem essa. Se ela tem vida, ela tem lá essa instrução. A obrigação dela é sobreviver e se perpetuar enquanto espécie. Muito bem. Esse cérebro, depois nós vamos ver aqui no outro quadrinho, ele abriga o que o Freud chama de id, que é o nosso cérebro infantil. Ele é extremamente intuitivo, instintivo e principalmente impulsivo. É. É aquele cérebro criança que está cheio de desejos, manias e birras, tá? Outro dia eu estava fazendo uma apresentação disso para um religioso, ele disse aí, ó, Coutinho, aí aqui está o abrigo dos 7 pecados capitais. Para quem conhece os ditos aí, está aí a instrução. Então, é um cérebro extremamente egoísta, extremamente voltado para si próprio, voltado para os seus satisfação dos seus desejos e tal. Só que, vamos lá, pensando junto comigo, imagine uma criaturinha que tem um cérebro que funciona só desse jeito que eu acabei de descrever. Se ama essa criaturinha, qual seria a chance real de ela sobreviver e perpetuar enquanto espécie com um cérebro que só controla movimento e é extremamente egoísta? Provavelmente vocês responderiam muito baixo. Para isso aqui, para suprir essa deficiência, para poder evoluir o processo, né? As espécies, aparece o segundo processo, o segundo cérebro, que é conhecido como límbico. Vamos lá. Qual foi o pressuposto do límbico? O límbico surgiu para ajudar o do reptiliano. Que era o límbico? Eu vou abrigar para você a memória, meu amigo. Assim, quando você passar por alguma situação, por exemplo, que seja uma ameaça à sua sobrevivência, você vai lá e registra esse momento, fica lá no meu, deixa aqui que eu faço esse banco de dados para você e controlo. Para que isso? Para que numa segunda oportunidade, caso se apresente alguma situação igual, aliás, não precisa nem ser igual, basta ser semelhante. Numa situação semelhante, eu já faço um processo comparativo e você vai ver se isso daqui está ameaçando ou não a tua sobrevivência. Se tiver ameaçando a sua sobrevivência, meu amigo, chá comigo, que eu chamo uma glândulazinha que fica no topo dos rins, chamada suprarrenal. A glândula suprarrenal injeta no nosso organismo uma série de corticoides, inclusive um deles chamado adrenalina. Já ouviram falar da adrenalina? Provavelmente sim. E agora, minha pergunta para vocês: a adrenalina deixa a gente relaxadão, tranquilo, de boa ou em alerta? Alerta, a gente fica todo em alerta. E aí acontece o seguinte, gente, isso daqui que é um ponto muito importante para vocês entenderem agora. Quando a gente percebe, o límbico percebe a instrução de que a sua sobrevivência está em risco, ele joga toda a informação toda lá para baixo, lá para o reptiliano, e fala: negão, a coisa tá preta aqui para nós. Imediatamente, toda a adrenalina que ele joga no nosso organismo começa a roubar o oxigênio disponível no nosso organismo e mandarem para o músculo, e vou mandar para os nossos músculos com a seguinte instrução: Tigrão,
Agora, ou você ataca, ou você vaza, ou você corre. É o famoso mecanismo de ataque ou fuga. Para isso, eu preciso estar forrado de adrenalina, ela tem que estar permeando todo o meu organismo, porque meus músculos precisam estar prontos para a ação, prontos para a guerra. Só que quando ele faz isso, ele rouba o principal combustível do nosso cérebro. Adivinha qual é o maior consumidor de energia do nosso organismo? Isso é uma pergunta. Podem responder. O cérebro. Coração? O cérebro, o separador de. Aliás, é o cérebro que comanda o coração, né? O, o cérebro, ó, só para vocês terem uma noção, ele pesa mais ou menos 2% do nosso peso corporal. Na mulher, 1,300, 1,350, no máximo 1,400. No homem, de 1,500 a 1,600 até 1,650. É mais ou menos 2% do peso. E ele chupa, consome, absorve 20% de toda a energia que você põe lá para dentro. Quando você está no mecanismo de perigo, que o seu límbico alertou, você está em perigo, ele rouba todo o oxigênio e joga para os músculos. Só que o grande consumidor de oxigênio é o cérebro. E o cérebro não vai ter combustível para funcionar. O que que ele faz? Desabilita tudo e bota tudo lá só no reptiliano, naquele cérebro intuitivo, instintivo, impulsivo, egoísta, aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? O lado sombra do ser humano aparece aí. Ele fala, a situação agora é cada um por si, Deus para todos. É nesse momento que vai aqui. Por quê? Porque você está sobre um processo de ameaça. Agora, gente, é só uma aulinha sobre vendas, sobre como funciona o cérebro. Pode relaxar, não tem nenhuma ameaça à sua sobrevivência. Ah, e o límbico fala: então relaxa, fica tranquilo. Eu estou aqui controlando os sentidos. O cérebro límbico ele veio como um pressuposto de ser um bom banco de memórias. Porém, ele abriga as nossas emoções e sentimentos. E ele também é o gerente dos nossos sentidos. Sabe os cinco sentidos? Cinco sentidos nada mais são do que os nossos sensores, perceptores da realidade. São eles que percebem o que estão acontecendo aqui na realidade. E eles estão pendurados aonde? No límbico. Então, o límbico fica monitorando. No caso aqui, vocês estão usando basicamente a visão, vocês estão olhando a tela, e a audição para me escutarem, e nisso é o suficiente para a sua parte superior, que é o chamado córtex, que nós já vamos ver, decodificar, chamar o teu processo cognitivo e falar: ô bichão, presta atenção aí, vai armazenando esse troço que pode fazer sentido e a gente vai precisar disso em algum momento, entendeu? Então fica ligado aí, vê se você entende. Se você não entender, manifeste-se, porque esse troço está parecendo interessante. Então, o teu sentido, basicamente, a tua visão e tua audição, estão aqui atentos. Isso não significa que os demais sentidos estão desativados. Pelo contrário, eles estão aí ativos. Se vocês começarem a sentir um cheiro de queimado, o que isso significa? Você acha que vocês vão continuar prestando atenção naquilo que eu tô, que eu tô falando para vocês? Na hora, você recebe um alerta, teu teu sistema daqui de alerta vai dizer assim: cheirinho de queimado aqui, meio estranho. Essa coisa, né? Vocês acham que vocês vão continuar prestando atenção naquilo que eu estou falando aqui? Nananina. Imediatamente você vai até dar uma confirmada com o coleguinha do lado. Tá sentindo um cheiro também de queimado? Pronto. Se o outro confirmar, rapaz, acabou tua atenção, você já vai ver o que que é. Pode ser que tua vida esteja em perigo. Legal? Mas se tiver tudo certinho,
se não tiver nada atrapalhando, nenhuma ameaça de perigo, aí você relaxa e fala assim: o córtex, ou neocórtex, como queira, eu não vou ficar discutindo semântica aqui, porque tem gente que chama de córtex, tem gente que chama, tem duas correntes que chama de neocórtex, tanto para mim, tanto faz. O que interessa para nós aqui é o seguinte: o neocórtex é o cara que abriga os neurônios. Os neurônios, que é aquela quantidade imensa de células neuronais que ficam no seu cérebro, elas funcionam na medida que elas se conectam uma com as outras. Essa conexão entre elas chama sinapse. Essas sinapses é que te dão a sua capacidade lógica e principalmente a criativa. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque quando eu trabalho com inovação dentro do ambiente corporativo, esse é um dos pontos principais. E vale a dica aqui. Não existe inovação, não existe reconfiguração ou redesenho de alguma coisa se você não tiver num ambiente relaxado. No ambiente tenso, você fica no límbico e no reptiliano. No criativo, no lógico criativo, ele não entra em jogo, porque ele sente que você está sob uma ameaça. E quando você está sob ameaça de alguma coisa, esquece. Não existe inovação nem criatividade. Ela só existe no momento que fala, mas na hora da necessidade aparece a virtude e tal. Cara, se você já não tiver aprendido isso antes, você não resgata. No momento de sufoco, você não vai conseguir parar para pensar logicamente, você não tem nem combustível no seu cérebro para isso, não tem oxigênio para ele trabalhar esse aspecto. Então, ele não tem combustível, ele não vai ter como ser criativo, você vai reagir instintivamente. E quando a gente reage instintivamente, depois a gente analisa, a gente vê que a gente faz uma série de besteiras. Né? Uma série de atitudes que não fazem o menor sentido quando você está com o lógico funcionando. Legal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu lembro de falar aqui. Ah, sim, o límbico, ele regula o comportamento, tá? O nosso comportamento é regulado pelo límbico. Por que o comportamento? Porque o comportamento, a emoção entra no pacote e tenta regular, controlar os nossos instintos e os nossos impulsos. Aí você fala, opa, peraí, não é assim que a gente tem que se comportar. O cérebro do neocórtex, ele é reflexivo e adaptativo. Ele delibera e pondera. Significa, ele pensa, ele trabalha. Quando eu falo delibera e pondera, você sabe a diferença entre deliberar e ponderar? Quem assistiu lá, quem estava comigo lá no seminário do Moroni, acho que deve lembrar. Alguém lembra? Dado esse profundo silêncio. Não queremos arriscar. Ninguém lembra. Ninguém querendo arriscar. Vou jogar uma boiazinha para vocês não se afogarem aí. Vamos lá. Olha, deliberar é abrir o leque de opções. Ponderar é escolher uma delas. É dar peso a alguma coisa. Então, o cérebro humano, ele tem uma capacidade, como ele é reflexivo e adaptativo, ele delibera, ele abre o leque de opções. Ele fala: o que que eu posso fazer nisso aqui? Deixa eu ver, posso fazer isso, isso, aquilo. Qual é o melhor para essa situação? É isso. Quando ele escolhe, ele pondera. É, Deixa eu avançar aqui, fazer mais uma coisinha aqui, falar ainda sobre o cérebro trino. Quem fez psicologia aí, alguma coisa, para entender melhor, olha, o reptiliano abriga o id, que é a nossa identidade, a nossa identidade mais profunda, a nossa criança, que depois o Freud, já que são conceitos freudianos, tá? É nosso id. O ego está no límbico, onde estão abrigadas as nossas emoções, as nossas vaidades, as nossas afirmações, a busca de reconhecimento, de amor, de rejeição, tudo aqui bate no ego, tá? O superego é o cara das regras. É o cara que fala assim: opa, peraí, eu posso fazer isso? Eu estou atingindo, a lei permite, a sociedade, a moral vigente, tudo isso está no superego.
Quando a gente fala em vendas, grosseiramente é o seguinte: o id é onde aparecem os desejos. E agora uma pergunta, vamos divertir um pouquinho. Desejo, vontade e necessidade. Qual a diferença entre eles? Onde é que estão localizados aí? Desejo, vontade e necessidade. Onde é que estão ligados eles aqui? Deseja no id. Desejo no id, perfeito. Quem falou? Eu não vi. Isso. Ah, tá bom, legal. Desejo no id. E vontade? Eu acho que não é. Não é. Vontade do ego, exatamente. Quando você começa a administrar o seu desejo, vai aparecer a vontade. E a necessidade? É, porque tem diferença. Também só sobrou ele, né, gente? Também se raciocínio. Vamos lá, né? Por eliminação, né? Vamos lá. É isso aí. Olha, a necessidade é a consciência da vontade. E a vontade é a consciência do desejo. Isso aqui é muito importante porque quando a gente vai falar de marketing, qual é o papel do marketing, qual é o papel do vendedor, qual é o papel da interação, como é que a gente vai fazer? Marketing é o cara que tem que trabalhar o id e despertar o desejo para se defrontar depois com o vendedor, que vai falar que esse desejo pode virar uma vontade e vai direcionar depois para a necessidade. E aí, na necessidade, você trabalha a lógica. Olha só. Vamos comparar isso daqui mais ou menos que nem um carro. Um carro está parado ali. A gasolina é o desejo. A vontade é o motor que faz funcionar, que leva o carro para frente ou não. Ele pode ficar parado ou pode andar, mas a vontade está no motor, é ela que impulsiona. E a direção é dada pela necessidade, pelo córtex. Olha, o id, desejo, está no reptiliano. Vontade está no límbico. E direcionamento, justificativa, razão está no superego, que por sua vez está no córtex. Beleza? Finalizando isso aqui, posso avançar? Todo mundo entendeu? Pode. Beleza, então vamos avançar. Isso significa o seguinte, que o ser humano, primeiro ele sente, depois ele pensa. Afinal de contas, à frente da percepção dos nossos sentidos, que dão a percepção de realidade, está pendurado no límbico. É o límbico que decide se ele vai mandar lá para baixo para o reptiliano, se vai ficar com ele, ou se ele vai mandar para o córtex, para o lógico. Se você não passar pelo crivo emocional, esquece. Não vai. Travou, né? Coutinho travou, né? Esse é o que sente. Travou? Agora aqui eu vou ver se eu consigo criar as salas de interação com você. Ah, se bem que estão umas duplinhas aqui já. Deixa eu ver se eu consigo criar as salas aqui. Host tools, blá, 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 meeting, blá, blá. Aqui apenas. Lígia, você consegue aqui criar salas? Eu não tô. Deixa eu ver se dá aqui. Ah, dá, achei. Breakout rooms. Create. Eu vou criar 3 salinhas aqui para vocês interagirem, conversarem. Eu queria que vocês conversassem 2 ou 3 minutos sobre. Eu chamo vocês. Quando faltar 1 minuto, eu chamo para a sala. Vocês podem finalizar um assunto. Eu chamo para vocês discutirem um pouquinho entre vocês. Se bem que eu estou vendo que está uma graça aqui. Tem a Tati, a Nath, a Lucila também está ao lado de mais alguém. Tem pessoas aqui. Mas eu vou criar 2 salas para vocês discutirem esses assuntos e depois me trazerem uma devolução
do que vocês entenderam disso aqui, dessa interação. Legal? Deixa eu fazer aqui manualmente. Great. Vamos ver aqui. Sala 1, Eric, Giovana e Maurício. Sala 2, para o restante. Gabi, Lucila, Tati e Nath. 3 minutinhos, vocês vão ficar discutindo entre vocês o que vocês entenderam disso tudo. Depois alguém vai me dar uma devolutiva, falando, Coutinho, eu entendi o seguinte, o que eu não sabia era isso aqui, ou o que aprendi é tal coisa. Beleza? Então, estou abrindo, em 3 minutinhos eu estou chamando vocês. Até já. Quer abrir o microfone aí e manifestar o entendimento, se caiu alguma ficha, o que é que foi que caiu, como é que foi que caiu? Quem quer manifestar aí? Um por vez. Pode falar. Então, o que eu entendi até agora é que dependendo do Quem é que está estágio falando? que Como a estou pessoa achando aqui? está, Eu ainda não estou. é Eu não médico. tô... Quem É a está Mércia. falando? Hã? A Mércia. A Mércia? Ah, tá, Mércia. Mércia, se aproxima um pouco mais do microfone, que está bem distante a sua voz. Mércia, se aproxima mais do Só um minuto, microfone. calma aí. Agora foi? Um pouquinho mais próxima. Aproxima a voz da onde está o microfone. Tá, e agora? Agora a gente está ouvindo. Vamos lá, pode falar. Então, a gente estava conversando aqui sobre entender, né? O cérebro é importante porque você tem que entender em que estágio o cliente está, na minha percepção. Então, dependendo do estágio que ele tiver, eu vou ter que trabalhar a necessidade, que é o córtex lá, né? Até anotei aqui, peraí. Bom, resumindo, na minha percepção é isso. Dependendo da necessidade, do estágio que ele está, eu vou ter que trabalhar o cérebro dele para chegar onde eu quero, o meu resultado final, que é a venda. Então, é importantíssimo a gente entender isso realmente sobre o cérebro, até para a gente se conhecer, para a gente também trabalhar, por exemplo, a nossa ansiedade e cuidar para não ir além, vai ir com calma, oferecer devagar, explicar devagar, essas coisas, assim por diante. E também perceber a necessidade do cliente e trabalhar de acordo com o que ele necessita. Mais ou menos. Perfeito. Tem uma coisinha chamada rapport, não sei se você já ouviu falar, muito bem colocado. Você trouxe duas coisas aqui. Primeiro, eu vou colocar por ordem de importância, a importância do autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai conhecer. Tá? Eu vou pedir aí para o pessoal inibir o microfone, porque começou um pouquinho de barulho. Bom, legal. Então, assim, se você não se conhecer, vai ser muito difícil de você conhecer o cliente. Segundo, e você colocou muito bem, é a sintonia que você tem que fazer com ele. Porque enquanto ele estiver no reptiliano e no límbico, ele não vai escutar nenhuma argumentação racional sua. Por mais inteligente, por mais sensata que seja, ele não te escuta. Se ele está no límbico ou no reptiliano, não tem lógica que o faça acreditar. E a gente tem um péssimo hábito de achar que porque a gente está falando alguma coisa que faz sentido, que é lógico e argumentativa, que ele vai ouvir e falar assim, nossa, deixa eu comprar. Não. Se você não passar pela barreira emocional, se ele, se em algum momento se sentir ameaçado, se ele em algum momento se sentir enrolado, se ele em algum momento não confiar em você, você não passando pelo crivo emocional, esquece a tua argumentação lógica. Não vai funcionar. É por isso que muitas vezes você vai lá, mostra para o cliente, mostra o folheto, conta todas as vantagens, sai de lá e aí, o que rolou? Pô, não sei. Eu falei tudo que tinha que falar, mas não senti assim o cara se entusiasmando. Se você não passar pelo crivo emocional dele, se você não construir uma ponte de confiança, um vínculo de confiança, esquece. Ninguém compra de quem não gosta. Ninguém compra de quem não confia. Seja lá o que for. Beleza? Muito obrigado, Mércia. Valeu. Show. Trouxe muito bom bem aqui. Vamos continuar o nosso barco aqui. Espera um pouquinho. Então, deixa eu pôr aqui. Aham. Tá lá. Vamos compartilhar agora.
Share. Prontinho. Muito bem, muito obrigado aqui. Então vamos prosseguir. Agora nós vamos fazer um exercício que a gente chama de neuróbica. Que quando eu falo em neuróbica, o que que vem à cabeça de vocês? Assim, essa palavra, o que é que traz? Exercício. Ainda mais com isso, né? Que lindo, todo mundo se manifestando. Adorei. É isso aí, exercício do cérebro. Beleza, a turma está participativa. Já sacaram aqui. Vamos fazer um pouquinho de exercício do cérebro e vamos ver como é que ele funciona nessas situações aqui. O que é que vocês estão vendo aqui nessa figura? Um homem. Parece um índio? Eu vejo mais estátua também. Eu tenho um cliente que é chileno, que ele falou que parece aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, aquele chamado Moai. Parece um Moai aqui. É. Legal. Alguém está enxergando aí um esquimó também? Ah, Sim. esquimó, dá pra ver. Esse é o nome, entendeu? Esquimó. Também é uma caverna. Uma caverna. Entrando numa caverna. Também. Isso, parece que está entrando na caverna. Tem outras pessoas que falam que parece que ele está pintando uma parede. Perfeito. Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: pode uma pessoa olhar essa figura e somente enxergar o esquimó e não enxergar o índio? Sim, Pode sim. aconteceu com a gente. Pode. Pode outra pessoa. É verdade. Num primeiro momento, sim. Pode outra pessoa olhar essa figura daqui e somente enxergar o índio e não conseguir enxergar o esquimó? Sim. Sim. Então vamos lá, olha a hipótese. Imagine uma criatura de um lado e outra de um outro, duas pessoas diferentes. Uma está ao lado da outra e enxerga somente o esquimó. E a outra enxerga somente o índio. O que é que vai acontecer na relação entre as duas? Amor, beijos e abraços ou conflito? Não, debate. Discussão. Debate, discussão, conflito. Perfeito. Debate, discussão, conflito. Vende ou desvende? Desvende. Desvende. Perfeito. Vamos lá. Agora nós temos dois conjuntos de círculos aqui com o miolo amarelo. Miolo amarelo, não, desculpe. A mulher fala. Meu Deus. Ocre. Ocre. Viu, Maurício? Aprenda. Isso não é amarelo, viu? É ocre. Tem dois conjuntos de círculos aqui com o centro ocre. A minha pergunta para vocês é: qual dos dois conjuntos tem o círculo do centro maior? O da esquerda ou o da direita? Direita. É maior do que? Maior do que um lado ou maior que os outros círculos? Peraí que eu já vi que... Eu achei que Depende, para mim é do mesmo é tamanho. maior. Ele é maior. Sempre é maior, mas ele é maior do que o quê? Ele é maior do que esse círculo ou maior do que esse? Ele é maior do que o círculo do meio da outra. E maior do que o círculo do meio. Temos um Maurício? conflito. Já gerou conflito. Travou. O conflito travou. O conflito travou. E o Fuji choveu, a internet dele tá ruim lá. A internet dele tá ruim. Os dois têm o mesmo... Olha lá. E realmente os dois têm o mesmo tamanho. Aí, ó. Agora eu vou mudar a pergunta. Qual dos dois parece maior? O da direita ou da esquerda? Da direita. Por que que o da direita parece maior, mas não é? Porque as bolinhas em volta é menor e a outra é maior. Muito bem, quem falou? Lucila. Lucila, legal, Lucila, perfeito. Entendeu direitinho, porque as bolinhas que estão, os círculos que estão em volta dele são pequenininhos, então ele parece grande. O outro, onde que os círculos em volta dele são grandes, ele parece pequenininho. Posso chamar essas bolinhas em volta deles de contexto? Posso? Os dois apresentam contextos diferentes, portanto, o contexto influencia na nossa percepção? Sim. Sim. Vamos lá. Vou pegar um exemplo típico aqui. Quanto custa uma cerveja no supermercado?
Uma latinha, vai. Depende da marca. Depende da marca. Mais uma média, sei lá, R$ 5? Uma média. R$5,99. Vai, R$ 6. R$ 6, R$ 6. Vamos pegar um supermercado atacadista só para falar em números mais redondos. R$ 5 está de bom tamanho. Você acha? Quer dizer, R$ 5 a gente vai achar Skol, não cerveja, mas cerveja mesmo é na faixa de 6. Então põe 100, Paulo. Então vamos lá. R$ 5 uma latinha de cerveja aqui mediana. Vamos lá, R$ 5. Quanto é que custa essa mesma cerveja? E se tiver essa cerveja, tiver num outro supermercado do outro lado da rua, em vez de R$ 5, ele está R$ 4,50. Você vai comprar na de 5 ou na de R$ 4,50? R$4,50. R$ 4,50. E ainda vai falar mal do outro supermercado. Ladrões, hein? Tá pegando a 5 mangos, uma reserva. Comprei a R$ 4,50. Ainda conta para todo mundo a vantagem que você levou. Concorda? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Vamos agora aqui pegar outra hipótese. Essa mesma cerveja, na balada, quanto é que custa? 17. Eu paguei 17. Conta pra 20. R$17 uma lata. Era uma Heineken, né? Mas assim, no supermercado você consegue pagar 6. Ó, se uma baladinha michuruca, ela custa 15. Nas miozinhas, 17. E ó, eu fui numa reunião de Faria Limers lá, do mercado financeiro. Na festa da firma, né? Eu paguei. Quanto é que eu paguei? Foram R$ 35 uma long neck da Heineken. Nossa, a gente vai na Paulânia, pelo amor de Deus. Que louco. Pelo amor de Deus. R$ 105, 3 long neck ao longo de uma noite, olha. Saca? E aí, eu ia sair dali e falar assim: vocês são os ladrões, esse troço no supermercado custa R$ 6. É assim que eu ia falar alguma coisa? Quase que eu paguei ainda uma rodada para os amigos, bicho. Se não fosse 30, se fosse uns 20 conto, eu paguei ainda uma rodada para os amigos. Tem uma diferença de percepção de valor aí? Tem ou não? Tem. Olha só. No supermercado, que cobra 5, eu xingo ele de ladrão, atravesso a rua, vou lá de comprar de R$ 4,50 do outro lado. Aí eu vou na balada, tá naquela música lá, tá 20 mango, ainda periga de eu pagar uma rodada para a turma que tá ao meu lado aqui, com os amigos aqui. E eu nem reclamo nem nada. E acho bom, e ainda quando no dia seguinte, como é que pergunta? Eu falo, pegar um pifão, nossa, hoje tá grave, bicho. Pagando 20 mango a cerveja. E aí? Tem tem uma diferença de percepção de valor nesses dois, desses dois assuntos que eu falei, dois exemplos? Com certeza. Sim. E o que mudou? Por que a percepção de valor mudou nesses dois contextos que eu falei aqui há pouco, nesses exemplos? Eu entendo que é o ambiente. Lugar, né? O ambiente, nós já passamos a dar outro nome para o ambiente. Qual foi o nome que nós demos para o ambiente aqui? Contexto. Contexto. Aqui, tá na imagem que está aí na frente de vocês. Contexto altera ou não altera a nossa percepção de realidade? Altera. Altera. Vamos lá. Qual a diferença de contexto da latinha do supermercado para a latinha da balada? O que tem de diferença de contexto? O que foi criado de contexto? É que no supermercado, vamos colocar assim, eu estaria no meu ego. E na balada, no superego. Verdade. Mas não é. No supermercado, vou descer um degrau. No supermercado, você está no reptiliano. Você quer comprar o mais barato possível para sobrar mais dinheiro para garantir a sua sobrevivência. Na balada, você está mexendo no ego. Você está mexendo no límbico. Você relaxa as emoções. Você está aqui para se divertir, pular, gritar, dançar, encontrar alguém. Você está no ego, no emocional. Mas o que fez essa? Como é que eu consegui tirar de um processo que está no límbico, que vai procurar a melhor oferta, a melhor condição para garantir mais a sobrevivência, para de repente ele relaxar um momento de diversão, descontração, alegria e não sei o que lá, e ele mete a mão no bolso com generosidade e paga sem reclamar. O que foi que teve de diferença entre um e outro? Que foram criados de contexto entre um e outro para alterar essa minha percepção de realidade. Gente,
que tem num supermercado e o que tem numa balada? Ou melhor, o que tem na balada que não tem no supermercado? É o momento, né? É o momento. Momento, mas não é só momento. O que foi feito para criar aquele momento? A emoção. O que mais? Sim, o que foi criado para mexer nessa emoção? A música, Pronto. E mais? Só música? tudo, Do coração. Não é. Você se arruma mais para estar num ambiente assim, né? No mercado, você Tá tem produzindo. Beleza, que mais? Olha só, já começaram a descobrir um monte de coisa. Tá gelada? A cerveja do supermercado é gelada e a da balada, como é que é? brincando. Vem até brilhando assim, a long neck. Aí os caras botam um isopor para segurar a temperatura. Tem um cara que vem trazer a mesa. No supermercado, você vai até lá a prateleira, pega a cerveja, vai até o caixa e paga. Na balada, você tá à mesa, o cara traz a cerveja, põe lá. E aí, quer mais? Traz um baldinho, traz. Tudo isso é coisa que muda a nossa percepção de valor. Então, a pergunta para vocês é: contexto influi ou não influi na nossa percepção de valor? Influi, gente. Perfeito, é isso aí. Isso que chama-se conveniência. Quando você cria conveniência, você pode cobrar mais caro. Vamos lá. Avançando. Esta figurinha aqui que está aqui, muito bem. O que vocês estão enxergando aqui agora? O homem das cavernas, com a cara cheia de flor, tá o ripão, parece um velho hippie. É isso? Então, gente, essa turma está com baixíssimo índice de romantismo. Vocês não estão vendo um casal. Vocês não estão enxergando um casal de namorados se beijando aqui, não? Isso aí. Tem um casal de namorados se beijando aí. Dá uma olhada aqui. Agora eu vi. Quem viu aí? Quem disse que viu? Levanta a mão quem viu aí. O Eric já viu. Desenha. Aqui, ó. Um olho, nariz, a boca. Olho, nariz, a boca. Aqui, a mulher, eles estão se abraçando assim, ó. Meu Deus. Tá vendo a mão? Espera aí que eu vou ajudar vocês, ó. Vou ajudar vocês. Só aqui. Quem está vendo aqui, ó. Isso, aqui a cabeça de uma, a cabeça de outro, aqui eles se abraçando. Já viu? Eu não achei. Aqui, ó. Demorou para ver, mas eu vi. Demorou para ver. Não tem gente romântica nessa empresa, mas ia demorar para ver mesmo. Não tem jeito. Olha só. Pergunta para vocês agora. A gente pode se deixar levar pela primeira impressão? Não. Se a gente se deixar levar pela primeira impressão, podemos cometer erros gravíssimos e não enxergar outras oportunidades que estão ali. Tem como, depois de a gente ver uma coisa, a gente desver? Tem como agora vocês não enxergarem mais o casal de namorados se beijando? Eu nem vi. Muito cuidado. Então, vamos lá. Muito cuidado, porque quando o cliente enxerga uma coisa, de fazê-lo desenxergar é complicado, tá? Depois que viu, não tem como deixar de ver. Agora, conclusão final para a gente. A minha pergunta é: a realidade é objetiva, ou seja, todo mundo vê do mesmo jeito, ou ela é subjetiva, cada um vê de um jeito? Subjetiva. Subjetiva. Gostei, em unânime. Fizeram até corinho aí, que adorei essa. Legal. Igual, agora a principal pergunta: qual é o filtro que influencia na nossa percepção de realidade? Vamos ver se vocês prestaram atenção na primeira parte da aula. O que é que manda na nossa percepção de realidade? Silêncio sepulcral. Cris vai mandar bem, vai, Cris. A Cris acertou todas. Nós acabamos de ver. Oi?
principal filtro da nossa percepção de realidade, que cabe naquele exemplo da balada, da cerveja e de tudo que nós vimos anteriormente, são as nossas emoções. O nosso filtro de realidade é a emoção. Quem comanda os nossos sentidos é o límbico. O límbico é que está pendurado nos nossos mecanismos emocionais e sentimentais. Portanto, é ele que manda no jogo. É ele que decide para onde vai a bagaça. Se vai lá para o reptiliano, se fica nele mesmo ou se ele manda para o lógico, se está tudo certo. Então, são as nossas emoções o filtro de realidade. E, normalmente, nós brasileiros é daquele esquema, gostou ou não gostou. Pega aí as discussões políticas. Um gosta de um lado, o outro gosta do outro. O outro não suporta um lado ou não suporta o outro. Ou está de um outro lado porque não suporta o outro. Ninguém vira e fala assim, não, esse cara tem um programa de governo que faz um desenho para o Brasil daqui 10 anos. Ninguém sabe dizer isso. É só se gosta ou não gosta de um ou de outro. Ponto final. E a discussão fica por aí. E aí você pega duas pessoas discutindo sobre um, que seja fã de um e de outro, que vocês já pegaram alguma vez que alguém concluiu alguma coisa e alguém mudou de opinião por causa disso? Nunca. Continuam dentro dos mecanismos emocionais que o levaram a gostar ou desgostar do outro, de um ou de outro. Essa é a maior prova. Vamos avançar. Vamos lá no nosso jogo. E aí, gente? Vender. O vendedor está numa postura mais racional ou mais emocional? Vendedor. Eu acho que é emocional. Eu também acho que é emocional. Mas ele vai ter que entrar no emocional. Primeiro, É racional, na minha opinião, também. É racional? Porque você tem que estar com foco ali e depois você realmente atinge a parte emocional. Aí vai ser quem tá. Eu acho que a emoção vem primeiro, não sei. Você acha que a emoção vem primeiro? Tem um conflito aqui. Não sei, a gente não vai com tudo. Mas isso depende do contexto. Então, É uma bela polêmica aqui, estou ouvindo. E ainda não cheguei. Vamos lá, eu quero uma resposta. O vendedor, aquele que vai vender, está com um processo todo na mão, que vai analisar o cliente. Ele está numa postura mais Rá ou mais E? Racional. Para mim é racional. Mais racional. Eu acho que o primeiro no emocional. Mais racional. A maioria é racional. O vendedor está numa postura mais racional. Ele está com argumentação, ele está com o produto, ele está calmo, ele está tranquilo, ele entende aquilo, ele sabe. Ele pode estar no emocional atualizado porque ele precisa do dinheiro da comissão, ou porque aquilo é a tarefa dele. Mas a postura dele, mediante o cliente, é muito mais racional. E agora o cliente, aquele que vai comprar, está numa postura mais R ou mais E? Emocional. Emocional. Lembra do índio e do esquimó? Aí os dois olham a mesma figura. Qual a chance de terem a mesma percepção da realidade? Zero. Não sei se já vamos ser radical. 50, É pequenininha assim, é que nem o salário, ó, desse tamanho, mas é pequeno. Mas a chance é pequena, mas sempre existe, né? Ser radical assim. Mas, de maneira geral, a chance é muito pequena, porque um está numa postura racional e o outro está na emocional. E, invariavelmente, a dificuldade do vendedor é captar as razões, o porquê que o cliente está no emocional. Por que o cliente está no emocional e não no racional? o cliente está no emocional. É o Por que você vai desejo. mexer nele? Na vontade. Gente, o que a gente vai mexer? O que o cliente, quando o cliente compra da gente, o que ele põe na frente? Qual o mecanismo de troca dele? O que ele dá para a gente? Ele Nós está entendemos. interessado. Primeiro é o preço, né? Eu acho. Preço, dinheiro, Maurício, perfeito. Ele vai dar o dinheiro. E o que o dinheiro representa na nossa vida? Por que vocês trabalham? Para garantir o quê? Sobrevivência. 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 Quando você vai mexer na sobrevivência do cliente, ele vai para onde? Para o neocórtex, você fala assim, pô, deixa eu fazer um balanço aqui, ver quanto está sobrando na minha conta para ver se eu posso pagar e se isso está compatível ao preço de mercado. É assim? Ele bota um escorpião no bolso e a primeira coisa que ele fala é muito caro. Por quê? Porque você vai mexer na sobrevivência dele.
E aí ele pega isso daqui e fala, pô, esse aqui eu vou meter um escorpião. Ele vai para o emocional e para o límbico, sobrevivência. Gente, nosso cérebro funciona 90% do tempo entre o límbico emocional e o reptiliano, a sobrevivência, o egoísmo. Só 10% que a gente funciona no lógico. Bom, vamos lá. A chance de eles terem a mesma percepção é muito pequena. O vendedor acha que aquele é o maior barato do mundo, que aquele é um grande lance, que é sensacional, que é maravilhoso, que todo mundo deveria comprar, e o cliente do outro lado fala assim, pô, que raio esse cara está falando aí? Por que esse cara acha que eu tenho que comprar isso? Vivi muito bem até agora sem isso. Por que vou ter que comprar isso? Então, vamos lá. Mais uma vez, sala de discussão. 4 minutinhos. Eu vou dividir vocês em grupos aqui e quero que vocês comecem. Façam o mesmo exercício que a gente fez anteriormente, né? Vocês discutam e depois me tragam uma devolutiva aqui. Tudo bem? Posso abrir aqui? Marcando 4 minutinhos. Até já. E aí, senhores, como foi o passeio aí? Queria a devolutiva de alguém que me conte o que achou, o que entendeu, o que aprendeu, o que faz sentido, o que não fez, qual ficha caiu. Olha quantas perguntas eu fiz, hein? É com você. Vamos lá. Num ambiente entre vendedor, né, e comprador. O vendedor, como já foi falado, ele vai ter que usar a razão. Mas ele já tem que vir com ferramentas para o que ele vai oferecer, vender o produto dele. Ele tem que ter mais ou menos isso já na cabeça para ele poder fazer a exposição dele. O comprador, possivelmente, ele tem uma ideia diferente do produto, porque ele já compra de um outro concorrente, então eu tenho que tentar mudar essa ideia. Então, vou pegar um exemplo daquilo que eu faço. Na Dental Plus, eu credencio o dentista. Então, muitas vezes, o meu credenciamento não depende só de uma tabela. Eu tenho que oferecer o diferencial do que a Dental Plus pode oferecer para ele, para que eu possa trazer ele para a minha rede. Isso é uma questão lógica ou uma questão emocional? Eu tenho que usar os dois. Eu tenho que usar a lógica e a emoção. Qual que você lá usa primeiro? A lógica. Senhores, universitários, qual que eu uso primeiro? Todo mundo achava que era lógico. Você fez essa cara que era lógica. Vamos falar emocional agora. Agora eu vou falar. Porque o vendedor não vai pela razão. No caso, ela seria, no caso, a vendedora, que vai pela razão. Claro. Vamos lá, qual é o mecanismo? A gente decide por o quê? Pela razão. Não, decisão é pela emoção. A gente decide pela emoção. A gente decide pela emoção e depois justifica pela razão. Então, a primeira coisa que eu tenho que criar com o vendedor é um lance de emoção. Empatia. Empatia. Bingo, matou. Eu tenho que primeiro empatizar com ele, relaxar para que ele comece depois a me escutar. Se não passar pela razão, pela emoção, ele vai escutar a minha argumentação? Não. Vamos ver isso daqui, porque agora nós vamos entender agora como é que funciona isso. Muito obrigado pela participação, Lucília. E mais ainda, deixa eu colocar uma coisa mais importante aqui, porque a Lucília se manifestou e trouxe uma coisa muito importante. É a Cris. Olha, A Lucília também. A Lucília só está ganhando. Peraí, gente, vem cá. Agora, é sério aqui, deixa eu falar uma coisinha. Onde é que vocês acham que vocês aprendem mais? No erro ou no acerto? No erro. O erro. A Lucília acabou de cometer um erro aqui, segundo a nossa metodologia. Óbvio que estamos falando aqui de acordo com o que a gente está preconizando. Então, é a Cris que está falando. É a Cris. Que foi, Cris? Cadê a Cris? Cris. Gente, esse negócio de ter de dupla caipira aqui, cada um naquele, eu não consigo. Tem só dupla de viola aqui participando, gente, aí é difícil. Né? Vocês têm que entender meu lado, um pouquinho de empatia comigo aqui, com o que você fala também. Vamos lá. Cris, pronto, Cris.
Esse é um troço que provavelmente ela vai marcar para sempre esse aprendizado, porque ela se expôs, errou e teve a chance de refazer o mecanismo dela. Quando você refaz, é a chance que a gente tem de fato de aprender. Por isso que às vezes eu forço e induzo vocês ao erro, porque é o erro que vai fazer vocês aprenderem, não é o acerto. Mas nós vamos ver agora, entender por que que esse mecanismo, por que que o vendedor chega cheio de razão, e por que que o cliente está no mecanismo emocional. Óbvio, nós vamos mexer no dinheiro dele. Dinheiro é a sobrevivência. É o cérebro mais primário que está em jogo. Ele vai lá e se tranca. Levanta todos os mecanismos de defesa dele possíveis. E o que que a gente tem como papel do vendedor? Desarmar para que ele confie na gente e ele escute a nossa argumentação. Porque ele vai decidir se ele compra ou não pela emoção, mas ele precisa de uma justificativa racional para ir para frente. Beleza? Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Voltemos ao nosso... aqui, blá, aqui. Uhum. Qual é a imagem típica do vendedor? Mentiroso. Mentiroso, que mais? Essa é fácil porque está logo de cara na Raveira. Que mais? Depende. Ardiloso. Ardiloso, que mais? Dá um esperto. Esperto. Que mais? Eu não ouvi aí. Poder de persuasão que as pessoas têm. Poder de persuasão. Ele é persuasivo ou ele é insistente? Depende. Se for um bom vendedor, ele pode ser persistente. Mas se for ruim, Então, ele é vamos lá. insistente. Isso aqui que eu estou chamando, o que eu estou recorrendo, é o que a gente chama de inconsciente coletivo. Qual é o inconsciente coletivo? Quando alguém chega para você e você pergunta, o que você faz na vida? Ele pega e fala assim, eu sou vendedor. Qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Ixi, vai querendo vender. Chato, insistente, enrolão, mentiroso, enrolador, embrulhão. Tudo que tem de negativo vem nesse momento. Isso chama-se inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo da profissão vendedor é a pior possível. Vocês todos que estão aqui nessa sala provavelmente devem estar envolvidos com vendas, certo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim. Então, mas ninguém virou e falou assim, não, o vendedor é um cara que é top, tem uma baita de uma autoconfiança muito grande, faz a própria história, é um cara que vive no risco, adora aventuras, não tem medo de nada, é corajoso. Não, o inconsciente coletivo prevalece nesse momento. É por isso que ninguém tem no seu cartão de visita embaixo escrito vendedor. A Cris, que falou aí que faz o credenciamento com os dentistas, no fundo ela está vendendo a Dental Plus para os dentistas, vendendo a ideia para que eles entrem para a Dental Plus e passem a fazer parte do plano para os seus clientes finais terem mais possibilidades, mais alternativas. Ela, no fundo, está fazendo uma venda. Agora, eu queria saber se no cartão da Cris está escrito lá embaixo, vendedora. Não. Chega no consultório e fala assim, tem uma vendedora da Dental Plus aí querendo falar com o senhor. Ele vai te atender? Não. O que a gente coloca? O que a gente fala? O que a gente põe no cartão? Departamento de credenciamento. Departamento comercial. Consultora de negócios. Consultora de negócios, departamento comercial, representante comercial, mais que é? Gerente de relacionamento. Teve um que eu achei bárbaro, cara. Supervisor de relacionamento com o mercado. Eu falei, o que faz uma pessoa que supervisiona a relação com o mercado? Ele falou, vendedora. Então, por que? Aí a minha pergunta para vocês: por que a imagem do vendedor é tão ruim? É o que eu estou falando inconsciente coletivo, hein?
Por que que o inconsciente coletivo... Mesma coisa, se eu falar assim, o cara fala assim, eu sou político, o que que te veio na cabeça logo de cara? Ladrão, safado, vagabundo, enrolão, vem tudo assim. É a imagem do inconsciente coletivo que nós temos do político. A mesma coisa ocorre com o vendedor. Agora, minha pergunta é, por que que essa imagem do vendedor é tão ruim? Eu acho que é por causa do histórico. Por todas essas características, né? É uma experiência que já passou também. São experiências, exatamente. É a história mesmo, né? Acho que muitos vendedores no passado realmente enganavam, né? Isso foi aprimorando com o passar do tempo, mas essa imagem ainda existe. Verdade, perfeito. Vamos entender por que que essa imagem que vem de antigamente está mudando agora. O vendedor está sendo cada vez mais importante para os negócios, está tendo que ter uma postura cada vez mais consultiva, tem que ser cada vez mais bem preparado. Agora, vamos ver o seguinte: a profissão de vendedor, vamos pensar a preparação dele. Para a gente pensar na preparação dele, vamos pensar na preparação das outras profissões. Uma vez eu dei uma palestra na Cato e, ao terminar a palestra, a menina que foi falar depois de mim, agradecer e tal, ela virou e disse assim: Você sabe o que é Cato, né? Cato é uma empresa de recolocação de empregos aí. E aí ela pegou, virou lá os presentes. Isso aqui foi antes da pandemia, em final, foi dezembro de 18. Dezembro de 18, 7 anos atrás. Dezembro de 18, eu dei uma palestra na Cato, eu acho que tinha umas 120 pessoas na sala. Ela virou e disse assim: 87% das ofertas de emprego aqui da Cato são para o departamento comercial. 13% para todas as demais profissões que tem no mercado. Contador, dentista, advogado, tudo se resumia em 13% das ofertas de colocação. 87% delas eram, de alguma maneira ou de outra, para a área comercial. E agora vem a pergunta: se eu quiser ser advogado, eu tenho que me preparar? Claro. E como é que eu me preparo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que cursar? Estudar. Direito. Se eu quiser ser dentista, eu tenho que me preparar? Sim. Sim. O que eu tenho que cursar? Odonto. Odonto, no mínimo odonto. Se eu quiser ser contador, contabilidade. Se eu quiser ser médico, medicina. E assim vai. E se eu quiser ser vendedor, o que eu tenho que fazer? Nada! Só tem cara de pau! É isso que você vendedor. E aí, esse despreparado vai na frente de um vendedor, de um cliente e começa a tentar só trabalhar no lógico, no racional e no sei o que lá, e enrolar o cliente. E aí ele acaba tendo o quê? Essa fama. Vamos entender, então, que para que vocês estão aqui? Vocês não estão aqui para se preparar? Porque agora a grande faculdade de aprendizado de vendas chama-se YouTube, tá? É ali que o povo aprende, segue alguém lá e começa a aprender o que, pelo que eu vi até hoje, tem muito mais adestramento do que treinamento, tá? Não, vamos em frente e vamos entender o que. Legal. Então, o vendedor tem que se preparar ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos começar a nossa preparação aqui, que é o objetivo da gente hoje. Primeiro aqui, o que é vender? O que é vender? Calma, um de cada vez que eu não estou entendendo nada. Vamos lá. O que é vender? Soluções. Oi? Entregar solução. Entregar solução. Querido, você está com problema, eu vim aqui entregar solução. Onde é que eu pego o pagamento, hein? É quando você oferece alguma solução para o cliente e concretiza, né? Quando realmente acontece essa compra por parte do cliente. Cliente, eu descobri que você está com problema de adesão em plano de saúde. Eu vim aqui, eu sou a solução, eu sou a menina dos seus sonhos, eu sou aquilo que tudo você idealizou. Cá estou materializando. Por favor, onde é que está? Você quer assinar com a minha caneta ou com a sua? É assim que ele compra? Não, é uma conquista. Acontece uma conquista por trás disso. Tá, é uma conquista. A conquista tem a ver com emoção ou com razão? Conquista tem a ver com emoção. Tá bom. Mas o que é vender? Por que
sei lá, por exemplo, a Cris atende os dentistas, então ela vende a ideia de que o dentista tem que se associar. E o dentista, por sua vez, o paciente, que é aquele que entra na clínica dele. Venda é um relacionamento. Venda é um relacionamento. Começamos bem, porque essa foi a primeira ou a segunda tela que eu pus, né? Vender é uma relação humana, perfeito. Agora, nessa relação, o que é que tem que acontecer? Como é que acontece a venda nessa relação humana? Uma troca de emoções, talvez? Troca de emoções, sim, vai ter. Isso rola. Se não rolar, se não, eu não diria troca de emoções, eu diria que essa é uma conexão emocional. Tem que ter uma conexão emocional, porque senão não vai rolar interação entre os dois. Mas qual é o conceito do que é vender? Se eu perguntar para você o que é comer, você falar, é pegar o alimento, colocar na boca, mastigar e engolir. Ah, beleza, isso aí é comer. O que é andar? Você fala, é pôr um pé na frente do outro de maneira a se movimentar numa determinada direção. Beleza, é isso aí. E vender? Eu acho que é uma troca. Assim, você né, vende algo e dinheiro envolvido, e você recebe. Na Isso verdade, é negociação? eu acho, Isso é venda ou é a negociação? eu acho que vender é você entender o lado do cliente. Opa! Seria isso? Opa! E o que é isso? Entender exatamente, para ser mais preciso, entender o que do cliente? Entender o que ele procura, qual é a necessidade dele. Necessidade. Vou parar aqui. Necessidade do cliente. O que a gente tem que fazer com a necessidade do cliente? Deixa eu parar essa. Vamos começar aqui. Aquela coisa está começando a esquentar aqui agora. Legal. Já vimos que tem a ver com necessidade do cliente. Agora, qual é o verbo que a gente tem que fazer aqui? Qual é a ação que nós fazemos em cima da necessidade do cliente? Esse tumulto aqui me mata. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um cliente. Esse cliente tem o quê? Uma necessidade. Ou você acha que ele estava passeando na rua assim, ele fala, ô mulher, enquanto você vai no shopping, eu não tenho nada que fazer, eu vou visitar os 2, 3 dentistas aí, porque é isso? É assim que o cara vai no dentista? Não. Ele vai no dentista porque tem alguma coisa que está incomodando ele. Normalmente é uma dor, ou ele quebrou um dente, então ele tem uma necessidade. Aí a necessidade faz com que ele se movimente e vá até o dentista ou até alguma coisa assim. Legal. Estamos bem até aqui, beleza? O que nós temos que fazer com essa necessidade? Mostrar a solução. Entregar o que ele precisa. Resolver o problema. Como é que você sabe que ele precisa? A gente tem que descobrir, né? Tem que perguntar através de perguntas. Opa! Já estamos começando a melhorar. Temos que descobrir a necessidade do cliente. Olha só que fantástico. Deixa eu simplificar a vida aqui, esse sofrimento de vocês. Quem de vocês aí mora numa residência, casa mesmo, não em apartamento? Aqui levantou Gabi e Márcia, não sei qual das duas. As duas, a dupla. Gabi e Márcia. Bom, vamos lá. Vamos pegar Gabi e Mércia, desculpe, Mércia. Mércia, vamos lá, você, Mércia. De repente, Mércia, você descobre que no chão da sua sala, da sua casa, tem uma mina de ouro. Isso é garantia suficiente para dizer que você está rica? Não. Não. O que você tem que fazer com a mina de ouro, Mércia? Eu vou ter que achar ela primeiro, tem que cavar e... Tem que primeiro achar o ouro, cavar. A gente sabe que ele está legal. É uma mina de ouro. Tá, é uma mina de ouro. Então, o que você vai ter que fazer com essa mina de ouro? Tem que encontrar ela. Vou cavar, encontrar o ouro. Esse é o ouro também. Você encontrar ela. Já foi encontrada. Ela está lá dentro, está embaixo da tua sala, a 6 metros de profundidade, tem um filão de 20 quilos de ouro. Já está detetado aí. A mina existe, a mina de ouro já está lá. O que você tem que fazer com a mina de ouro? Eu vou vender o ouro. Vou lá pegar. Vai lá pegar. Mas como é que é o nome disso? Qual é o verbo que você usa? O que você faz com uma mina? Gente, o que a gente faz com uma mina? O cara tem uma pedreira. O que ele faz com a pedreira? Ele explora a pedreira. Você vai o quê? Explorar a mina de ouro, concorda? Sim ou não, Mércia? Enquanto você estiver aqui em cima e o ouro lá embaixo, sua vida não está resolvida, ok? Beleza? Então tá lá. Você tem que explorar essa mina de ouro. Todo mundo alinhado até aqui? Tá. Que ferramentas que você usaria para explorar essa mina de ouro, Mércia?
Uma picareta. Picareta é sempre a primeira coisa que aparece em vendas. Esse é o clássico, a picareta. Legal. Picareta, inchada. Pega uma coisinha mais moderna. Tem umas britadeiras aí que é um troço mais funcional. Tá? Ajuda você a fazer mais rápido. Então, você vai usar essas ferramentas para explorar essa mina de ouro. Enquanto você estiver aqui em cima e o ouro lá embaixo, sua vida não está resolvida. Para que você tenha que fazer é explorar essa mina com essas ferramentas que a gente descreveu, pá, picareta, inchada, britadeira, seja lá o que for, para cavar, para chegar no ouro, aí você está resolvida a tua vida, beleza? Ah. Vamos voltar, então, ao... Olha que chique. Esqueci de dizer. Aqui também tem efeitos especiais. Tem uma para vocês aqui, ó. Atenção, ternura. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, a Mércia está explorando a mina de ouro dela através de essas ferramentas, pá, picareta, inchada, britadeira, né? É tudo que vai precisar cavar. Beleza? Tá. O cliente está de frente a você. O que ele tem? Ele tem uma... Ele tem a mina de ouro. O que ele tinha? Nós já vimos aqui atrás. Está começando uma discussão lá. Eu até acho que, se não me engano, ou foi o Eric ou o Maurício. Tem o quê, Maurício? Uma... Necessidade. Necessidade. A necessidade é teu ouro. É teu ouro. Provavelmente, até, por vezes, pode ser que tenha nascido de um desejo, que tenha virado uma vontade, e aí transformado em uma necessidade. Vamos seguir aqui esse livro aqui. O que a gente tem que fazer com essa necessidade? Explorar a necessidade. Vocês acabaram de conceituar o que é vender. O que é vender? A necessidade do cliente. Como é que você explora? Qual a ferramenta que você usa para explorar essa necessidade do cliente? Como é que você sabe qual é a necessidade? Qual? Como é que é? Emoções? Calma. Primeiro vamos entender o conceito, depois a gente vai ver que a emoção é só um crivo que a gente tem que passar, um portal que vai estar bloqueando a gente explorar a necessidade. Você fala, vou explorar a necessidade, o que ele faz? Mete uma tranca, fala, comigo não, violão. Picareta, safado, ordinário. Quer saber a minha necessidade? Vai procurar sua turma, rapaz. Te conheço. É assim que o inconsciente coletivo age. Vai ter para explorar a necessidade, você vai ter que desarmar essa barreira. Mas vamos primeiro conceituar. O que é vender? O que é vender? Explorar as necessidades de quem? Cliente. Do cliente. Pode repetir de novo? O que é vender? Explorar as necessidades do cliente. Lindo, fez até em coro, adorei. É isso aí. Explorar as necessidades do cliente. Ponto. Segura isso, vamos congelar aqui na prateleira. A gente já vem buscar isso aqui. Vamos pegar. Qual a ferramenta que eu uso para explorar essas necessidades? Perguntas, talvez? Argumentação. Perguntas. Não é talvez, é com certeza, Maurício. Perguntas. Como é que eu vou saber qual é a necessidade do cliente? Eu tenho que fazer o quê? Perguntas. É a ferramenta de trabalho do vendedor. É aquilo que a gente foi educado a não fazer. É aquilo que a gente foi educado, adestrado a responder. Se você quiser saber o que acontece com a necessidade, qual a necessidade dele, você tem que saber fazer o quê? Perguntas. Então, vamos lá. Quer vender? Vamos tirar lá da prateleira. O que quer vender? Explorar as necessidades do cliente. Como é que a gente faz isso? Perguntando. Posso fazer pergunta de qualquer jeito? Não tem que ter uma certa facilidade, um certo jeitinho, né? É qualquer um que vende? É qualquer um que chega lá e faz um monte de perguntas e está vendendo? É isso? Não. Tem que ter uma certa habilidade pessoal, que eu, cá entre nós, chamo de arte. Sim ou não? Sim. Então, vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. Como a gente faz isso? Perguntando.
Isso é um mantra de vocês. Esse é o primeiro ponto que hoje, no mínimo, vocês têm que levar dessa interação. Vocês estão dedicando 1h30, 2 horas do tempo de vocês. Para sair daqui só numa interação de farra, é muito caro. Vocês têm que sair daqui, no mínimo, entender como é que funciona o cérebro humano e o que quer vender. E agora a gente vai ter um outro ponto, que é o mínimo, que é o que eu me comprometo a entregar nessa discussão aqui agora. Vamos voltar à nossa apresentação. Cá está. Yes. Sure. Yes. Então, já vimos o que é vender. Que vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. Acertamos, hein? Aê! E como a gente faz isso? Pergunta. Perguntando. Yes! Agora vamos complicar um pouquinho a vida de vocês. Vender e negociar são a mesma coisa? Não. 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 Qual a diferença? Qual vem primeiro? Eu primeiro vendo e depois negocio, ou depois negocio e depois vendo? Primeiro negocia. Quem acha que é primeiro eu vendo e depois negocio? Levanta a mão aí para eu ver. Eu. Ixi, a 4. Nossa, Nossa, melhoria. Quem acha que primeiro negocio e depois vendo? Levanta a mão aí. 5. 5 a 5. Olha que conflito. 5 a 5. Então vamos lá. Ó. O que é negociar? Eu acho que é chegar no denominador comum. É algo que atenda ao cliente e atenda ao vendedor. Então, isso que é negociar. Maravilha, Nath. Pegou, assim, é chegar num ponto comum, tá? No caso aqui, quando a gente trata de vendas, a gente chama de interesse. Então, é chegar num interesse comum. Então, se esse cara está aqui com interesse aqui e esse daqui com interesse aqui, se eles começarem a negociar, eles têm que se encontrar em algum lugar do caminho. Certo? Espera um pouquinho. Vou lubrificar a garganta aqui. Então, eles têm que se encontrar em algum lugar do caminho. Se esse daqui for mais habilidoso, ele tende a puxar a vantagem mais para o lado dele. Se esse outro daqui for mais habilidoso, ele tende a puxar para o lado dele. Mas, se eles se encontrarem em algum ponto desse caminho e se juntarem, chegar ao ponto comum, como você mencionou, Nath, a negociação foi bem sucedida. Então, até para fazer uma analogia com vendas, negociar é a arte de se chegar a um interesse comum, a um ponto comum. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Olha só. Vamos entender o processo aqui. Deixa eu parar de novo a tela aqui, compartilhamento de tela. Olha, eu tenho um cliente aqui, está entrando aqui, e vou levá-lo num ponto, num preço aqui. Prestem atenção na pergunta agora, hein? Se eu explorar bem a necessidade do meu cliente, souber fazer as perguntas certas, na hora certa, da maneira certa, o que acontece com o interesse dele no final do processo? Está aqui em cima, aumenta ou diminui? Aumenta. Olha agora a pergunta. Ao chegar ao final desse processo, qual é a percepção de realidade do cliente? Que está barato ou que está caro? Barato. Que está barato. Eu exploro mal as necessidades, não pergunto, não digo nada, estou pouco me lixando para ele, já vou direto a descrever os benefícios, as características do meu produto. O que acontece no final do processo? O interesse dele está aqui embaixo ou está lá em cima? Lá embaixo. Está lá embaixo. Se eu quiser ver o que eu tenho que fazer... Baixar o preço. Para baixar o preço ao nível do interesse dele. Até muita gente chama isso de como de perder dinheiro. Legal? O que é vendas neurais? Olha só, é uma construção de uma percepção de valor com base na criação de um contexto para que, ao final do meu processo, quando eu chegar lá para dar o preço, ele tem que achar o quê? Barato. Se eu não souber fazer isso, porque agora vamos voltar lá. O que é que acontece na maioria das vezes? Vamos lá. Vamos voltar aqui. O cliente sempre aponta para... Quando o cliente se interessa, quer comprar alguma coisa, quando vocês vão ofertar, qual a primeira coisa que o cliente pergunta?
Isso. Ele vai para o final do processo. Travou. Já destrava, gente. Então, o que você quer dizer? Qual é o papel do vendedor? Criar um desvio. Entender as necessidades do cliente, acessíveis e latentes, passar pelas barreiras emocionais para depois você ir discutir preço. Porque se você der o preço de cara, o próximo passo é cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Fica naquele stick puxa que ninguém acaba ganhando. Esse é o erro que tem que se evitar. Venda é um processo, tem começo, meio e fim. E ao longo desse processo, você constrói a percepção de valor daquilo que você está ofertando. E você só consegue fazer isso se você passar pelas barreiras emocionais de defesa do seu cliente. Que está morrendo de medo de você, vendedor, que está querendo enganá-lo, tirar o seu dinheiro e não dá nada em troca, porque você é um enrolão, safado, ordinário, mentiroso, aquelas coisas todas que tem sobre o vendedor. Você tem que mudar essa imagem e dizer, não, querido, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para entender a sua necessidade. Eu estou aqui para fazer você ganhar dinheiro, ter uma nova vida. Aí começa a aparecer, entregar solução, entregar melhoria de vida. Aí entra o lado luz do vendedor. Senão ele só enxerga o lado sombra do vendedor. Por que o programa chama vendas neurais? Porque a gente lida com 3 aspectos do nosso cérebro o tempo todo. Primeiro, a atenção. Vocês estavam atentos ao que eu estava falando aqui, eu estava mostrando? Sim. Por que vocês estavam atentos? Eu estava usando uma técnica com vocês para pegar a atenção de vocês o tempo todo. Qual foi essa técnica? Alguém sabe dizer? Interação. Oi? Interação? Interação. E o que eu fazia para rolar essa interação? Perguntas. Quando eu faço uma pergunta, nem que você não queira, você vai puxar a tua atenção aqui. Sabe por quê? Por que a pergunta chama atenção? Uma resposta? Vai lá. Eric colocou aqui. Tem uma resposta. Vamos lá, olha só. Vamos voltar ao nosso cérebro lá, ao reptiliano, responsável pela nossa sobrevivência. Informação ajuda ou atrapalha a nossa sobrevivência? Ajuda. Quanto mais eu tiver mais informação, mais me ajuda a sobreviver, mais fácil a minha sobrevivência ou pior? Mais fácil. Quando eu faço uma pergunta, a primeira coisa que o teu cérebro faz é: será que eu tenho essa informação? Aí tem 2 possibilidades. Sim, eu tenho essa informação. Eu vou ver, então eu pego assim. Bom, eu já tenho essa informação, eu vou manifestá-la. Ao manifestar a informação, você está se submetendo, você está buscando aí o ego, o límbico. Reconhecimento, se eu estiver certo. Se eu não estiver certo, eu vou ter um aprendizado. O cérebro fala, legal, então eu vou me abrir para outra informação. Primeira hipótese. Segunda hipótese, não, eu não tenho informação. Então, bicho, eu preciso dela. Pode ser que em algum momento da minha vida eu precise dessa informação para sobreviver, para me garantir a sobrevivência. Então, deixa eu ouvir. Então, quando você faz uma pergunta, ainda que você queira ou não queira, a tua atenção vai para lá. Vocês ficaram ligados, eu percebi aqui, todo mundo ligado, não vi ninguém pegando o celular, olhando aqui, não vi ninguém. Por quê? Porque eu estou o tempo todo bombardeando vocês com perguntas. Não tem como vocês não prestarem atenção. Vocês vão prestar atenção de qualquer maneira, porque o cérebro diz assim, caramba, eu estou trabalhando como vendedor, não tenho essa informação, e o cara está me questionando, eu preciso dela. Então, o teu cérebro, teu mecanismo mais primordial, mais primário, é que chama e fala assim, ô Zé, acorda aí, ô Córtex, fica ligado nesse troço daqui, a informação for dada de uma maneira racional, o lógico registra, fala, faz sentido, mas você acha que ele memoriza? O lógico não memoriza. Eu garanto que vocês vão sair daqui lembrando muito mais das piadas e das brincadeiras do que até do conteúdo. Porque as piadas e as brincadeiras fizeram você rir, que mexeram com a emoção, e aí vocês vão lembrar o jeito que eu falei aquilo, e isso pode te atrelar a lembrar do assunto que estava fazendo. Mas se não tocar na emoção,
Esquece. Você não vai se lembrar. Segundo ponto. Razão. Capturei a atenção. Agora, o que eu tenho que fazer? Estruturar um discurso inteligente, inteligível, faça sentido. Eu começar aqui a falar que vou estocar o vento, ou vou saudar a mandioca, ou qualquer coisa assim, bicho, acabou a minha audiência. Saca? Você tem que falar coisas com sentido. Saca? Que façam sentido, que tenham começo, meio e fim. E que a pessoa continue ali ligada. Terceiro, a interação tem que ser memorável. E lembra, onde é que está a memória mesmo? Naqueles 3 sistemas de cérebro que a gente falou? Quem lembra? Onde é que está a memória? Em qual dos 3 sistemas? No límbico. No límbico. O límbico é responsável por quê? Pelas nossas emoções. Emoções. Então, se você quer tornar memorável, você tem que atingir a emoção. Por isso que você lembra de um filme que você deu muita risada, ou um filme muito triste, ou dos momentos alegres da vida, formatura, casamento, nascimento de filho, tudo isso são momentos memoráveis porque tocaram profundamente a tua emoção. Pode ser também por mal, um assalto, um acidente de carro, qualquer coisa que mexeu profundamente com a emoção, você tomou um baita de um susto, bicho, você vai lembrar disso. Você vai estar morto, você lembra disso em microsegundos, porque mexeu na emoção, chamou o límbico para jogada, gente, é memorável. Isso é vendas neurais. Este é um processo de vendas neurais. Por que ele chama vendas neurais? Porque ao longo desse processo de construção da percepção de valor para o nosso cliente, a gente tem que lidar o tempo todo com esses 3 fatores, que é mais ou menos o que eu fiz com vocês aqui ao longo dessa interação. Tá? Isso daqui é o processo inteirinho, como é que você constrói essa percepção. Hoje nós vimos os fundamentos neurais. Depois, a segunda parte é a preparação técnica, a fase exploratória, como é que eu faço perguntas, como é que eu monto um discurso instigante, como é que eu supero objeções, como é que eu capto sinais de compra, como é que eu faço o fechamento e, finalmente, como é que eu faço a fidelização. Isso daqui é feito ao longo, não mecanismo de treinamento, é feito em 8 encontros. Ao longo de 8 encontros é feito esse treinamento. Quando é feito no regime de mentoria, esse processo leva 6 meses. Isso é praticamente o dobro de encontros. São 16 encontros ao longo de 6 meses para a gente pegar aqui. Ó, aqui eu tenho um depoimento que eu achei bacana trazer, porque foi da Inês. A Inês foi a gerente da Invisalign. Invisalign, provavelmente, vocês devem já hoje conhecer, né? No meu tempo, quando eu falava Invisalign, ninguém sabia nem o que era, né? Mas a Invisalign é um alinhador transparente. Quando eu comecei a trabalhar com eles, foi 2004, 2005. Eles chegaram no Brasil em 2001. Até 2004, eles tinham vendido 132 aparelhos, tratamentos naquela época. E aí a gente começou um programa, nós treinamos quase 700 dentistas. A coordenadora desse treinamento era essa que vai fazer o depoimento agora. E eu acho muito interessante, porque ela mudou de carreira, ela não está mais na Invisalign, mas olha o que ela fala, né? Vendas, para mim, sempre foi assim, algo como se eu tivesse que ir para a morte, sabe? Porque não tinha a minha cara, eu não me identificava com vendas. Assim, eu sei que a gente faz isso na vida, no dia a dia, mas em termos profissionais, eu nunca me identifiquei. Sempre fui muito quieta, tinha um jeito tímido e tal. E aí, estou numa fase de transição, estou numa fase que envolve muita mudança interna e estou me trabalhando com isso. E vendas vai ser crucial, né? Essa reciclagem, para mim, né, nesse posicionamento que eu estou agora, é como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo. Lógico que eu tenho mais lembranças do que eu vi, hoje eu vejo com outros olhos, né? Vejo com mais importância em função da minha necessidade também. Então, é como se fosse a primeira vez. Agradeço você ter se lembrado de estar aqui com você. Vou dizer que isso vai abrir novos horizontes para mim. O que eu vou começar a fazer agora? Eu vou rever as aulas. Você falou que vai ficar até o final do mês, ou coisa assim. Como que vai ficar até o final do mês? Eu quero ver novamente para absorver mais. Porque agora você mostrou uma estrutura e agora eu estou tentando me adequar a estruturas. Eu sempre fui muito opções. E aí, como você tem uma estrutura, eu estou aprendendo a lidar com estruturas para eu me treinar. Quando eu não tenho habilidade para alguma coisa, agora eu estou buscando a estrutura para eu me treinar, né? Então, nesse ponto, eu acho que vai ser como andar.
Estou aqui com o pessoal que já está, né, já tem essa bagagem, então eu aprendo com vocês. Agradeço muito as trocas, os insights, as ideias, e acho que é gratidão que eu tinha e vocês todos. Maravilha, muito obrigado. Bom, resumo do nosso encontro aqui. Nós vimos como é que funciona o cérebro trino, se o ser humano é um ser racional ou emocional. Discutimos sobre a realidade, se ela é objetiva ou subjetiva. Falamos do contexto, como é que ele altera a nossa percepção de valor. Entendemos o que é vender, entendemos o que é negociar e, principalmente, o papel do vendedor. E agora, eu queria de cada um aqui que me desse uma devolutiva, me contasse um aprendizado, o que foi que mais significante do que aprendeu hoje dessa interação e qual o sentimento que leva nessa nossa reunião aqui. Prontinho, eu vou parar até a... Então, gente, não precisa contar a história, é só falar assim, gente, olha, eu aprendi tal coisa e estou me sentindo passado. Só coisinhas assim simples, tá bom? Vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. Primeiro, eu chamaria primeiro a irresponsável por isso aqui, que é a dona Tati. Já pode começar a se manifestar. Eu sou a primeira, né, Maurício? Eu começo. Eu sou a segunda, estou aqui do ladinho. Não vem fugindo da raia, não. Por favor, vem para cá. Abre o microfone, se aproxima aí mais do microfone e fala qual foi seu aprendizado, qual foi seu entendimento e o sentimento que você está levando. Fecha os outros aí, fecha. Tem que fechar. Gente, tem que fechar o outro aí. Fecha. Lígia, você pode fechar. fechar. Eu tô com assistente aqui, ela tá... Aumenta, amigo, isso. Tem uma coisa esquisita aí, Maurício. Alguém tá com som. Tem mais alguém com som. Aqui. E agora? Vamos lá. Agora eu posso falar? Meu, como sempre, gratidão por mais conhecimento, né? E eu acho que o que eu aprendi que ficou mais marcado para mim é o contexto, por incrível que pareça. O contexto. Eu achei maravilha. Eu agradeço, eu também sou grato pela oportunidade. Toda a troca aí. Como sempre, uma grande troca. Muito obrigada aí. Maravilha, eu agradeço a oportunidade. Ao lado da Tati está a Nath. Nath, já pega o embalo. Já pega a carona. Para mim, eu sou vendedora, né? Eu sou B2B. Então, assim, eu tive um proveito de todo o conteúdo, né? Posso falar assim. E eu acho que, assim, a percepção foi o que me pegou. Porque, às vezes, a gente tem que entender qual que é a percepção do cliente. E, assim, talvez eu tenha que fazer mais perguntas, né? E eu tirei um grande proveito disso aí. O sentimento? É gratidão, né? Eu tô bem... Gratidão. Legal. Vamos lá. Pode fechar o microfone. E agora vamos para a dupla lá. Cris e Lucila. Lucila já está na testa aí. Vai lá, Lucila. Só brinca aí. Oi. Pronto, tá me ouvindo, né? Beleza. Opa, sumiu. Sumiu a voz. Abre o microfone. É o microfone, não. Agora pronto, agora sim. Então, de aprendizado, eu gostei muito da parte do exercício, né, do cérebro, que são coisas que eu, na verdade, não sabia, não tinha conhecimento. Então, para mim, é algo que foi muito, muito legal, né, a questão do aprendizado. O sentimento é de informação, né? Muitas coisas aí que você trouxe, informações que eu não tinha. Sentimento é informação. Deixa eu explicar o que é sentimento para uma mulher. Peraí. Informações. Sentimento assim, alegre, triste, deprimido, eufórico. Isso é sentimento. Não, de agradecimento, né? Agradecimento pelas informações que você me trouxe. Então é gratidão o sentimento, é isso. Gratidão, com certeza. Beleza, legal. É isso. Então tá bom. Ao lado, já pode pegar carona no barco. A Cris. Bom, primeiramente, a gratidão por todos a sua aula, seus ensinamentos, suas instruções, meu agradecimento, lógico, também a Dental Plus, né, por estar aqui. E quanto a todos os ensinamentos que você trouxe, a parte, lógico, da explicação do cérebro, nem tinha conhecimento sobre isso, não faz parte do meu dia a dia.
E a questão realmente do trabalhar a venda, ainda que a minha venda não é vender eu não vou vender a escova de dente nem o creme dental. Eu vendo um produto chamado Dental Plus. Então, essa questão da apresentação das perguntas, elas vão passar a fazer parte do meu dia a dia, porque normalmente eu entro já com o produto direto. Agora, eu tenho que fazer um contorno dessa história para que eu ganhe esse dentista, para que eu ganhe esse consultório. Então, é isso. Meu muito obrigada. Maravilha, eu que agradeço aí. Vamos lá, dupla Gabi e Mércia. Vamos lá, Gabi, Oi. pode abrir o microfone, pronto. Tá me ouvindo? Calma aí. Deixa eu só aumentar. Eu sou a Gabi, eu também trabalho com vendas. Eu me interessei muito na relação de perguntar, de realmente entender a necessidade do cliente, de ficar perguntando o que ele precisa, se ele precisa de alguma coisa a mais, se eu conseguir esclarecer todas as dúvidas dele, tudo certinho, antes mesmo de estar vendendo o produto, entender a necessidade do cliente. E também achei muito interessante a parte do cérebro, de entender realmente como funciona tudo certinho. Muito obrigada, eu estou super feliz com essas informações. Eu não estou conseguindo escutar nada, gente. Eu acho que deve estar. Peraí, Coutinho. Deixa eu só. Tá mutado. O seu tá mutado, Coutinho. Coutinho, abre o seu microfone. E o microfone? O meu microfone está mutado. Legal, até feliz. Agora peguei alguém feliz. Beleza, obrigado. Vamos lá. Gabi, aproxime-se, que a gente só vê a sua silhueta. Você é uma grande silhueta aqui. Agora a Mércia. A Mércia. Tá, Mércia. Pronto, agora é a Mércia. Esse negócio de dupla, eu nunca sei. Eu nunca sei quem é o Tonico Tinoco, eu nunca sei quem é o Leandro Leonardo da vida aí, sabe? Vamos lá. Rogéria e Rogerinha. Pronto. Você é a? Eu sou a Mércia. Mércia, legal, Mércia. Meu sentimento é de satisfação, porque realmente estou muito satisfeita com toda a informação que recebi. E o que eu mais me fez pensar e meditar é sobre a necessidade das pessoas. Às vezes a gente escuta, mas a gente não ouve. Então, prestar mais atenção nisso daí. Nossa, você tocou Obrigada. num ponto que é, ao longo do processo, que é a diferença, a gente trabalha muito a diferença entre escuta, e o que é ouvir e o que é escutar. Tá? Isso é um ponto crucial, que a gente tem um capítulo só disso aqui ao longo do treinamento, que é o exercício que a gente chama de escutativa. Obrigado pela sua contribuição, Mar. Valeu. Próximo aqui, vamos ver, Cris e Lucina, Eric e Kênia. Pronto. Kênia com H. Vamos lá, Kênia. Pronto. Bom, começa com ladies first. Primeiro as meninas. Ladies first. Come on. Bom, acho que é um sentimento de gratidão que a gente tem, né? Independente da área de vendas que a gente tem na empresa, eu acho que são conhecimentos que pode mudar, consequentemente, o nosso empenho, né? O nosso resultado final. Então, é um sentimento de gratidão. Legal, ok. Vamos lá, Eric. Então, eu sou o Eric e eu faço mais a parte do atendimento, né? Seria um pós-venda, só que é super útil para mim para continuar mostrando que o produto tem qualidade. E eu gostei muito da parte do cérebro, né? Conhecimento que eu não tinha, é muito interessante, muito legal. E a parte, principalmente, da abordagem, né? Racional, emocional, eu sempre pensei que era só emocional mesmo, tinha que fazer drama para conseguir. Então, é muito legal, eu estou muito animado para já começar a aplicar aqui no meu trabalho. E ele travou. Muito obrigado aí, Eric. Então, de uma piscada aqui. Gente, deixa eu só esclarecer vocês, eu estou sem internet, caiu uma árvore aqui, que eu estou fazendo navegando no celular aqui, na internet do celular. Parece que agora que ela deu uma rateadazinha no final com o Eric aqui, até que veio bem o tempo todo. Mas vamos lá. Tá aqui embaixo. Maurício. Tem alguém junto com o Maurício também, não tem não? Alguém do lado do Maurício? Tira o mute do seu microfone, Maurício. Pode abrir. Tem a Gi ainda. Gi. Giovana, é isso? Giovana que está do teu lado. Tá, entendi. Beleza. Vamos lá, Maurício. Oi.
Tá me Oi, Gi, ouvindo? vamos lá. Estão me ouvindo, pode falar. Ó, no caso, eu também trabalho com vendas, tá? E no caso, o que me fez mais raciocinar, assim, pensar que realmente vai me ajudar bastante nas vendas, é essa questão da racionalidade e do emocional. Com o cliente mesmo, de eu realmente entender essa parte dele, entender essas emoções dele. Antes mesmo de eu apresentar o produto, de eu entender essa parte, sabe? Eu acho que isso realmente vai me ajudar no dia a dia. Então, o meu Maravilha. sentimento é realmente gratidão e satisfação por todas as suas explicações. Maravilha. Eu que agradeço a sua participação. Obrigada. E agora, finalmente, Maurício. Oi, chegou minha vez, Coutinho. Bom, primeiro quero estar agradecendo, né? Obrigado por trazer todas essas informações. Então, como você pode perceber, o sentimento de todo mundo aqui é de gratidão por essas informações que você trouxe e certeza, né, que nossa equipe vai estar aplicando esses conhecimentos. E o que mais me chamou a atenção mesmo foi a frase, né? Que vender é a arte de explorar a necessidade do cliente. Então, isso eu acho que ficou marcado, né? Na vida aqui do pessoal que está nessa palestra. Então, muito obrigado, Coutinho. Legal. Lígia, quer falar alguma coisa? Lígia, tudo bem? Ok. Então, gente, da minha parte, muito obrigado pela oportunidade. É disso que eu vivo, disso que eu mais gosto de fazer. Vivo disso, claro. Mas, então, aqui, ó, para vocês. Como é que é? Efeitos especiais também. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Voltamos a contatar depois. Se você... Acredito que existe um processo interno de decisão aqui. Em breve vocês podem voltar à disposição. No caso, a minha interlocução é com você, Tati. A Lígia, parece que tem alguma coisa, observação a fazer? Eu enviei. Ela mandou alguma coisa, mas eu não mexi, porque eu não podia olhar o celular, hein? Isso, eu Mas enviei tem o mensagem formulário. dela aqui. Eu enviei o formulário, Tati, para vocês preencherem e retornar para nós com a avaliação da palestra do Coutinho e também para autorizar, caso a gente precise divulgar, fazer cortes dessa palestra, autorizar a divulgação na internet, nas mídias sociais. Aí eu peço, por gentileza, com carinho, para cada um de vocês responderem online. Eu já recebo a resposta, nós recebemos a resposta aqui online. Pode ser? Ótimo. Obrigada. Maravilha. Tati, eu não sei se é com você, depois a interlocução, quem vai continuar o prosseguimento dessa negociação, se é com você, do interesse, de avaliação, enfim, todo esse processo é com você ou com o Maurício? Como Vai é que ficar é? comigo e com o Maurício. Normalmente vai ficar com ele, né? Eu centralizo nele, depois eu vou pegando os feedbacks, aí na hora que eu precisar entrar, aí eu já continuo com Legal. você. Gente, o máximo... Degustação, né, gente? É uma palestra de degustação, é para vocês, um petisco do que é o produto. Vocês podem aplicar na vida de vocês e multiplicar os ganhos de vocês. Esse é o objetivo, mostrar a potencialidade que vocês têm aí dentro de vocês e ele, com os recursos, os ensinamentos dele, aflorar essa necessidade, essa capacidade que vocês têm para alavancar os ganhos de vocês. Para todo mundo aqui fazer dinheiro, que a gente nasceu para ser rico, para ser próspero. Então, aqui está o recurso. Legal, exatamente aí, faço minhas, endosso as palavras. Tudo isso tem um sentido, que é prosperar, e prosperar dinheiro faz parte da prosperidade, que a gente se eleva, se transforma como pessoa. Às vezes me perguntam o que é o conteúdo. Esse conteúdo é mais ou menos 8,5% do conteúdo total do programa. Se tiveram contato com 8,5%, por isso que é uma degustação, é uma pequena amostra do que é que tem pela frente. Eu agradeço mais uma vez, abraço nos marmanjos. Obrigada, Coutinho. Uma foto, peraí, a foto, eu sempre esqueço. Lígia, você tá aí para fazer isso? Eu sempre esqueço o diabo da foto. Vamos lá pegar a foto aqui, todo mundo sorrindo aqui. Obrigado, atenção. Oh, todo mundo acendeu a luz aí, oba! Agora sim. Agora vai aqui. Ó, atenção. 1, 2, 3 e sorriam. Já! Opa lá! Peraí, já! Peraí, ainda não, hein? Peraí. A Cortina tá brigando ali com a Tati e com a Nath. Peraí. Tem alguém aqui atrás assistindo, que não foi convidado. Atenção, 1, 2, 3 e já! Vamos mais uma, just in case. Eu preciso tomar o hábito de fazer isso. A Lígia que sempre... Deixa eu pegar aqui de novo. 1, 2, 3 e já!
Yes! Pronto. Gente, muito obrigado. Beijo para vocês. Até mais.